Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrick Clives, eu sou residente do programa de Residência Pedagógica sobre Projeto Química na Universidade Estadual Vale do Acaraú. E hoje eu vou estar encerrando um assunto de 3 aulas, essa é a última aula, que é funções inorgânicas. E hoje falaremos sobre sais e óxidos, certo? Classificação, a nomenclatura e os principais sais e óxidos. E essa aula, ela tem alguns objetivos que pretendem ser alcançados no final dela. E o primeiro é aprender sobre os sais e óxidos, como a formação desses compostos e suas características, saber sua classificação e realizar a nomenclatura dos sais e óxidos. Certo, pessoal? Então, dito isto, vamos para a aula. E aí, iniciando a aula, eu inicio falando sobre o que são os sais, né? Os sais são substâncias químicas formadas por ligações iônicas entre os átomos, né? A função inorgânica sal, ela corresponde aos compostos iônicos que possuem pelo menos um um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, né? Os sais eles estão presentes no nosso cotidiano, como vocês sabem, né? Eles são muito utilizados na alimentação, né? Também em outras áreas. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Que a gente usa, né? O carbonato de cálcio, né, presente nos mármores e no calcário, enfim. O sulfato de cálcio, que compõe o giz escolar, esse giz que nós professores, usamos para escrever na lousa, né. E o bicarbonato de sódio, né, que é um medicamento como agente de limpeza também. Dito isso, a gente pode falar agora como se formam, né, esses sais. Bom, essas substâncias estão geralmente formadas em uma reação de neutralização, quando o ácido e a base reagem e produzem um sal e água. Aqui tem a forma genérica, né? H mais um elemento qualquer, H é um elemento qualquer, mais um elemento qualquer que é o B e a base que é a hidroxila, o H, né? E aí vai formar a água, H2O, mais um sal qualquer, certo? E aí, um exemplo, né? Aqui é o HCl, mas aí é o NaOH, formando água, e NaCl, né? Cloreto de sódio, né? Nessa reação aqui, os reagentes, ácido clorídrico, HCl, e hidróxido de sódio, NaOH, eles formam os produtos cloreto de sódio, NaCl, e a água, certo? Então, continuando, a gente agora pode falar sobre a classificação dos, dos sais, né? O sal ele se classifica como sal binário, né? Que é a quantidade de elementos constituintes, né? Por exemplo, a molécula no composto tem dois elementos constituintes aqui, no caso, o exemplo do NaCl, tem o sódio e o cloro. O CaCl2 tem o cálcio e o cloro, né? Aí sal ternário, que tem 3 elementos constituintes, né? Na molécula, no composto, né? E o Ca tem o cálcio, o enxofre e o oxigênio. Aqui também o alumínio, enxofre, oxigênio. E também tem o sal quaternário, que é a quantidade de elementos constituintes igual a 4, né? Que o sódio, o hidrogênio, o carbono e o oxigênio, 4 elementos constituintes, certo? Outra maneira de classificar o, o sal, né, que é o sal neutro, né, que ocorre entre um ácido forte e uma base forte. E a solução aquosa do sal formado tem um pH neutro, por isso o nome sal neutro. Né? Aqui tem um exemplo aqui da reação, né? 2HF mais o CaOH2, formando CaF2 mais a água, certo? Tem outros exemplos também, aqui ó, sulfato de CaSO4, NH4CO3, enfim, certo? Outra classificação é o sal ácido, né? Que ocorre entre um ácido forte e uma base fraca, e a solução aquosa do sal formado tem um pH menor que 7, por isso, né, que é um sal ácido, né? Na escala de pH a gente viu que menor que 7 é ácido e acima de 7 é básico, certo?
são conhecidos também como sal hidrogenado ou hidrogenossal. Aí daqui a reação, né? Ácido clorídrico mais NH4OH, formando NH4Cl mais a água. Sempre formando água, né? O sal forma o sal e a água. Continuando, a gente fala agora sobre o sal básico, né? E o sal hidratado. O que é o sal básico? O sal básico ele ocorre entre um ácido fraco e uma base forte, e a solução aquosa do sal formado tem um pH maior que 7, né? Como eu já falei, pH acima que 7 é básico, então por isso o nome sal básico. São conhecidos também como sal hidroxilado. Por que sal hidroxilado, né? Porque a base libera o íon o H-, né? Hidroxila. Então, por isso esse nome hidroxilado. E aqui tem alguns compostos, né? Que fazem parte do sal básico. Alguns sais, né? Que fazem parte. E o sal hidratado tem moléculas de água incorporadas no retículo cristalino, né? Então, por isso sal hidratado, porque tem moléculas de água nele. E aí mais uma classificação, que são sais duplos ou mistos, que ocorre quando há dois cátions e um ânion, ou vice-versa, né? E aqui H2SO4 mais o hidróxido de potássio mais o hidróxido de sódio, formando sal e água. E agora a gente pode falar sobre a nomenclatura dos sais. Os sais ele pode ser nomeados, né, a partir do ácido ânion e da base o cátion, né, que os originam, um sal normal, né, no caso. Assim altera-se a terminação do nome do ácido correspondente de acordo com o seguinte código, que é o nome do sal, né, é nome do ânion de nome do cátion, certo? Então fica assim, ó. Então de onde vem os ânions, né? O sufixo do ácido, né, que é hídrico, por exemplo, hídrico, ácido clorídrico, o sufixo do ânion é eto, né? E, por exemplo, ácido cúbrico, a terminação do ânion vai ser em ato. Então, terminou o sufixo do ácido é hídrico, o do ânion vai ser eto. O do ácido íco, o do ânion ato. O do ácido oso, o do ânion ito. Então, a reação vai ficar o seguinte, né? A nomenclatura fica da seguinte forma. Por exemplo, a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio vai formar o NaCl e H2O. Como é que a gente nomeia isso, né? O ácido clorídrico tem o ânion hídrico, né? E então hidróxido de sódio, né? Então vai ficar, como é hídrico, a terminação é eto. Então fica cloreto de, e o nome do ânion, do cátion, que é sódio, né? Então cloreto de sódio. Então, seguindo a gente mostra aqui uma tabela de ânions, né? Cloreto, sulfeto, sulfito, hipoclorito, clorito, clorato. Enfim, aqui é uma tabela mais por curiosidade, né? Para estudar uma tabela, para ver quais são as tabelas, quais são os ânions e a representação deles. E aí, eu trago agora um exercício sobre sais, dizendo o seguinte: qual a nomenclatura correta desses sais respectivamente? Que tem o NaCl, NaNO3 e Na2CO3. O NaCl a gente sabe que é cloreto de sódio, então a gente vai descartar B, né, que aqui tem clorato, né, clorato é cloreto. O NaNO3 a gente sabe que é nitrato de sódio, e Na2CO3 é carbonato de sódio. Então a alternativa correta é a letra D. E aí, dando continuidade, agora a gente vai falar sobre os óxidos, né? O que são os óxidos, né? A gente vai falar sobre eles agora. Os óxidos, pessoal, são compostos binários constituídos de dois elementos químicos, onde os átomos de oxigênio são ligados a outros elementos. É basicamente isso, né? São compostos formados por dois elementos químicos diferentes, né? Compostos binários, sendo o oxigênio mais eletronegativo entre eles. E aí a fórmula geral de um óxido é essa aqui, né? Como está representado aqui, E, X ou Y, que é a carga, né? E que cada coisa nessa fórmula representa. Vamos ver então os significados dos componentes da fórmula geral. O E é o elemento químico qualquer,
O O é o oxigênio, né? Porque como a gente está falando de óxidos, ou seja, então é oxigênio. O X, a carga do oxigênio, na maioria dos óxidos é igual a -2, né? Que é a carga do oxigênio. O Y é a carga do elemento químico, né? Sempre positivo. E aí, continuando, a gente agora fala sobre a classificação dos óxidos. Os óxidos são classificados de acordo com a sua composição e segundo o seu comportamento frequente a outros compostos, como a água, os ácidos e as bases. E aí tem alguns tipos de óxidos, né? Os óxidos ácidos, né, que reagem com a água e formam um ácido, ou que reagem com a base e formam um sal em água, ou seja, agem como se fossem um ácido nessas condições, né? São os óxidos ácidos. Aí tem um exemplo aqui do CO2, do SO3, do SO2, do P2O5, do CrO3, entre outros. Os óxidos ácidos, né? Aqui temos, então aqui temos exemplos dos óxidos ácidos, ó, né? O SO3, um óxido ácido, mais a água, formando um ácido também, né? Que se comporta como um ácido, um sal e um ácido, né? Ao mesmo tempo. Um óxido e um ácido, no caso, né? E aí outro exemplo aqui, o CO2 mais o H2O, o óxido ácido aqui, o CO2, formando o ácido aqui. Outro tipo de classificação, a gente classifica os óxidos básicos, né? Que reagem com a água e formam uma base, ou reagem com um ácido e formam um sal. A gente tem um exemplo aqui, o óxido básico mais a água formando uma base, né? No caso aqui, o ácido básico é o Na2O, reagindo com a água e formando a base NaOH, o hidróxido de sódio. E aí, outra classificação é os óxidos anfóteros, que comportam-se como óxidos ácidos, e ora como óxidos básicos, né? Alguns exemplos aqui, que é o LO2O3, né? Tem aqui o SNO, SNO2, enfim. Mas os óxidos anfóticos eles são esses, né? Se comportam como óxidos ácidos e também como óxidos básicos, certo? Por isso esse nome de anfóteros, né? Então aqui a gente um exemplo de óxido anfótero mais a base forte formando sal e água. E aqui tem a reação, né? O óxido anfótero, ZNO, reagindo com hidróxido de sódio, né? A base forte, e formando o sal mais a água. E por último, não menos importante, os peróxidos, né? Que são aqueles óxidos que possuem em sua estrutura o grupo O2, né? Com carga 2-. Para os peróxidos, a carga do oxigênio é igual a -1, né? Que é o NOx. Os peróxidos que a gente mais conhece, a água oxigenada, né? Que é H2O2. Então, ela é um peróxido, né? Um peróxido de hidrogênio, que é a famosa água oxigenada. E aqui tem alguns exemplos de peróxidos, ó. E aí percebam que tem sempre H2O2, aqui K2O2, né? Sempre esse 2 aqui, todos os elementos no composto tem esse 2, né? Que são os peróxidos, que são tem essas características, né? Então o peróxido reage com a água e forma uma base. Então, pessoal, dito isso, a gente pode falar agora sobre a nomenclatura dos óxidos, né? Os óxidos iônicos são formados pelo ânion óxido O2-, e um cátion de metal. A nomenclatura para metais são cargas fixas, né? O NOx. E só lembrando que o NOx é a carga elétrica que o elemento químico adquire quando participa de ligações químicas, certo? Então a nomenclatura para os óxidos iônicos é o óxido mais o nome do cátion, né? Que é o nome do metal. E aqui alguns exemplos. Um exemplo dos óxidos iônicos, ó, o Na2O é o óxido de o nome do cátion, né, do metal, óxido de sódio. Outro, CaO, óxido de cálcio. O AlO2O3, óxido de alumínio. O ZnO, óxido de zinco, né? E assim sucessivamente. E aí, na continuidade, a gente fala agora sobre a nomenclatura dos metais com cargas variáveis, né? Os principais metais com cargas variáveis são o cobre, o mercúrio, o ouro, o ferro, daqui a tabelinha, né? Que varia o NOx menor
é o mais 1 e o maior, mais 2 no caso do cobre, e dos outros aqui, tem aqui na tabela explicando, dizendo, né, mostrando no caso, a variação das suas cargas, certo? E para nomear com os metais com cargas variáveis, a gente tem duas nomenclaturas, né? Para as cargas variáveis, a gente nomeia óxido de nome do cátion metal, né? Mais a carga do metal também. No caso, FeO, óxido de ferro 2, a gente coloca em algarismo romano, certo? Que é a carga do metal. F2O3, óxido de ferro 3, a gente coloca em algarismo romano a terminação lá, a carga, né, do metal. O CO2O, né, óxido de cobre 1, certo? CuO, óxido de cobre 2. E a outra nomenclatura, o tipo de nomenclatura, que são para as cargas variáveis, né, da seguinte forma: óxido de nome do cátion, né, metal, e o NOx maior ou NOx menor. O exemplo, o FeO, que é óxido ferroso, então a gente pode colocar também como óxido ferroso, né? E Fe2O3, óxido férrico, né? Cu2O, óxido cuproso, a gente também pode colocar isso, né? A gente pode colocar tanto algarismo romano como em algarismo, como nessa terminação. E o CuO, óxido cúprico. E aí, continuando, outra nomenclatura dos óxidos, né? Que é para os óxidos moleculares ou covalentes, né? Para os óxidos moleculares, utiliza os específicos di, tri, tetra, penta e assim sucessivamente, né? Para indicar o número de átomos de oxigênio, assim como para indicar o número de átomos do elemento. E aí, é só lembrar os prefixos, né? Di é 2, tri é 3, tetra, né? 4, tetra, penta, 5, né? E assim sucessivamente, certo? E aqui está melhor explicado, ó, mono, di, tetra, penta, óxido, de nome do elemento, certo? Então fica assim alguns exemplos, ó. O SO2, dióxido, né? De enxofre, que é o nome do elemento. E aí em seguida SO3, que é trióxido de enxofre. Outro CO2, dióxido de carbono. CO, monóxido de carbono, né, que é apenas um oxigênio. Então, monóxido. N2O, monóxido de dinitrogênio. Por que de dinitrogênio? Porque tem duas moléculas de nitrogênio, né? Então, dinitrogênio. Então, no P2O5 fica pentóxido, né? Porque tem 5 oxigênios de fósforo, que são 2 átomos de fósforo. Certo, pessoal? Então, dito isto, pessoal, vou encerrar a aula por aqui, né? Espero que vocês tenham aprendido algo com essa aula. Quero agradecer a todos que assistiram e até a próxima.